Silva já está aqui comigo. Tudo bem, Paulo? Boa noite para você. Tudo bem, boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos acompanha no RIC Notícias. Paulo, além da participação no evento, que a gente acabou de ver na reportagem, o ministro também concedeu uma entrevista exclusiva para a Caerte e você conduziu essa conversa. Como é que foi bater esse papo com o ministro Moro? Foi ótimo, Rodrigo. É uma pessoa muito simpática, uma pessoa dada, tranquila, com todo esse peso que ele carrega. Foi perfeita a entrevista. Quando o ministro Sérgio Moro, até é bom deixar claro isso, quando ele foi anunciado e ingressou no palco do Momento Brasil, vocês viram na reportagem, de forma espontânea a plateia, durante um bom tempo, aplaudiu em pé, numa demonstração de uma espécie, daria para dizer, uma espécie de gratidão, de agradecimento a uma pessoa que desempenhou o seu papel de magistrado sem esmorecer diante de pressões e ameaças que até hoje sofre devido sua determinação de botar na cadeia corruptos que nunca imaginaram que um dia seriam punidos por suas leviandades criminosas em detrimento do país. Como eu falei agora para o Rodrigo, simpático e atencioso, ele destacou até que a filha dele é catarinense, nasceu aqui. Ele desempenhou atividades de juiz federal durante um bom período em Joinville, no norte do estado. Mas durante a entrevista que fiz com ele, estive diante de uma pessoa solícita e tranquila, apesar de sempre reconhecer as agruras de um cargo que lida diretamente com criminosos de várias espécies, que ele demonstrou que tem uma missão importante, sempre olhando para frente. Então vamos fazer o seguinte, vamos à entrevista. Ministro, em algum momento, de repente, o senhor sentiu vontade de ser juiz novamente? Não, veja, eu aceitei um compromisso, um desafio, eu sabia que o trabalho não ia ser fácil, ia ser difícil, mas eu estava como juiz da Operação Lava Jato há praticamente 5 anos. Mesmo antes tive casos envolvendo crime organizado, quadrilhas, tráfico de drogas, PCC, Comando Vermelho, fui juiz corregedor de presídio federal. É uma continuidade de um trabalho de uma maneira um pouco diferente. Ministro, desfaz esse meu sentimento. Eu estou com o sentimento que estão querendo desconstruir a Lava Jato, tanto no Congresso como no STF. Algumas medidas que estão sendo tomadas, inclusive aquela do abuso de autoridade, eu acho que o abuso de autoridade aconteceu dentro do próprio Congresso. Estão tentando desconstruir a Lava Jato? Ninguém muda a realidade que nós tínhamos um passado no qual a regra era a impunidade da grande corrupção. E esse quadro mudou. Não que nós tenhamos agora uma situação ideal, mas nós não podemos falar mais de que quem comete crime de corrupção nunca é punido no Brasil. É natural que em qualquer operação que se prolongue hajam críticas pontuais, mas, na minha opinião, as pessoas sabem discernir o que é certo e o que é errado. E a Operação Lava Jato é o certo. Dá para acabar com a corrupção? A corrupção sempre vai existir, existe em qualquer lugar do mundo, como um crime isolado no tempo e espaço. Agora, o que a gente não pode tolerar é uma corrupção, um sistema de corrupção, uma corrupção disseminada, porque isso afeta, primeiro, os cofres públicos, que é dinheiro dos cofres públicos que estão sendo desviados, isso afeta depois a nossa capacidade de fazer políticas em bem-estar da população, isso afeta a qualidade da nossa economia, ao invés de você ter uma economia competitiva, você tem empresas que parasitam recursos públicos, distorcendo a competitividade. E, por outro lado, você acaba em um certo nível de corrupção afetando a própria qualidade da democracia, o sentimento da nação de dignidade. O senhor tem a sensação que ela diminuiu? Sim, certamente. Por ações que foram feitas nos últimos anos, como disse, nós mudamos o quadro da impunidade da grande corrupção, que era quase completo. Hoje nós temos várias pessoas que se envolveram nesse crime cumprindo pena. E o pacote anticrime, o senhor está apostando nele ou, de repente, no Congresso ele vai ser esfacelado? Nossa arma com o Congresso é o diálogo. Então nós buscamos convencer os parlamentares, com muito diálogo e respeito, do acerto das nossas proposições. Isso faz parte da democracia. Agora, tudo é uma construção coletiva. O governo não pode impor uma solução. O governo tem que convencer o Congresso e nós temos trabalhado para isso. O que desanima o senhor?
O trabalho na vida pública é sempre um trabalho que encontra muitas vezes óbices, dificuldades. Não acho que existe algo que desanima propriamente dito, né? Nós temos que entender essas dificuldades e temos que agir para superá-las. E, de repente, uma sintonia com urna eletrônica pode acontecer? Não, de forma nenhuma. Isso eu já falei 1 milhão de vezes. Até falo brincando que vão falar no futuro que eu ia concorrer, mas desisti da minha candidatura. Na verdade, não tem candidatura nenhuma, não tem essa pretensão. A pretensão é fazer um bom trabalho como ministro da Justiça e Segurança Pública com esse objetivo, consolidar os avanços contra a corrupção, avançar contra o crime organizado, contra a criminalidade violenta e ter a satisfação no final desse mandato do presidente Jair Bolsonaro de olhar para trás, olha, foi um trabalho bem feito. E daí partir para novos desafios, preferivelmente com longas férias em algum lugar. Pois é. Dá para afirmar e com certeza que a figura mais emblemática e respeitada do governo Bolsonaro até aqui é o ministro Sérgio Moro, pela trajetória dele no combate direto à corrupção, que ele continua e continua firme. Apesar do esforço de segmentos podres da política, que tentam diariamente desacreditá-lo. E falando em política, embora desempenhe um cargo de carga política, Moro deixou claro, vocês viram aí na entrevista, que está distante de qualquer tipo de sintonia com as urnas. Eu até brinquei com ele depois que a gente fez a entrevista, eu disse, olha, foi a única resposta sua que eu não acreditei. Agora, deu para ver na entrevista que fiz com ele, deu para ver que ele não demonstra uma postura de quem busca atrair apoios e, consequentemente, votos. Isso é bem visível. Está mais para servidor do país do que o país a seu serviço, o que, lamentavelmente, se tornou muito comum. É um diferencial que atrai simpatias de todas as idades e classes sociais e tem uma meta para enfrentar de frente para o crime em todas as suas latitudes, enquanto a vida segue.